E aí, gente, tudo bem? Vamos que vamos, de novo para mais uma aula. Nesse caso, a revisão sobre as Cruzadas, sobre a Guerra Santa, também pode ser chamada assim. Bom, vocês viram que as Cruzadas, elas são um marco de divisão entre a Alta Idade Média e a Baixa Idade Média. Então, explicando, a Idade Média começa ali aproximadamente no século V, é o período do feudalismo, da Alta Idade Média, que vai até mais ou menos século X, XI. Ou seja, 500 anos mais ou menos de Alta Idade Média. Aí vocês viram que no século X, XI acontecem as várias batalhas das cruzadas. Dali em diante, o mundo medieval começa a mudar. Então a gente entra para a Baixa Idade Média, que vai lá do século X, XI até o século XV, ou seja, 500 anos aí de Baixa Idade Média. Somando 500 anos de Alta Idade Média mais 500 anos de Baixa Idade Média, dá mais ou menos uns 1000 anos de Idade Média aí, sendo que as Cruzadas é um marco desse período. Então vamos relembrar, vamos rever o que foram as tais Cruzadas, o que foi a tal da Guerra Santa. Assim, vocês viram que as cruzadas são uma luta de europeus que acreditam na religião cristã contra árabes que acreditam no islamismo. Quem acredita no islamismo é chamado de muçulmano. E por que eles entraram em guerra, em crise, né? Nas cruzadas? Ah, porque os muçulmanos tomaram Jerusalém. Então os cristãos convocados ali pelo Urbano II, que era o papa da época, conclamou os cristãos a se lançar para além da Europa e até a Ásia Menor, Palestina, para chegar em Jerusalém e tomar dos árabes a cidade, que pode ser chamada também de Terra Santa, de Santo Sepulcro, que é a cidade de Jerusalém. Mas espera aí, por que que os muçulmanos querem, naquela época, queriam, né? Naquela época, para si, exclusividade sobre Jerusalém? Bom, é lógico que além de questões comerciais, a principal característica é a característica religiosa. Jerusalém é importante para os muçulmanos porque foi lá que Maomé, que é o profeta dos muçulmanos, foi lá que Maomé subiu aos céus sentado numa pedra. Enquanto que para os cristãos aquela cidade também é importante, porque foi lá que Jesus morreu, ressuscitou, ah, teve seus últimos momentos de vida. Então, Jerusalém é importante para os cristãos nesse sentido. E aí fica esse embate, fica essa briga, a terra é de quem? Além de cristãos e muçulmanos que entraram nas cruzadas, também tem a importância para os judeus, tá? Os judeus, Jerusalém é importante porque foi lá que o rei Davi fez uma aliança com Deus também. Enfim, mas os judeus são a minoria. O que aparece nas cruzadas são muçulmanos e cristãos se matando em nome de Deus, ou se matando em nome de Alá. Lembrando que Alá, traduzido do árabe para o português, quer dizer Deus. Quer dizer que era uma guerra por causa de religião. Né? Então, muçulmanos diziam que cristãos eram infiéis, porque não acreditavam em Alá, porque não acreditavam no islamismo. E cristãos, por outro lado, diziam que os infiéis eram eles os muçulmanos, porque não acreditavam em Cristo ou na religião católica ou cristã, não é? Então, o que a gente observou aí ao longo dessas várias batalhas que aconteceram nesse período de um século aproximadamente, que foi esse século das cruzadas, o que a gente observou foi uma extrema intolerância, porque afinal de contas, quem é o infiel? Do ponto de vista do cristão é o muçulmano, do ponto de vista muçulmano é o cristão. Mas espera aí, ambos estavam matando em nome de Deus. Me parece um pouco incoerente. Então, o que a gente observa nesse movimento é aquilo que a gente chama tecnicamente de fundamentalismo, ou que a gente pode chamar de intolerância religiosa,
de radicalismo religioso, né? E todas os problemas, todas as incursões problemáticas que podem ocorrer a partir dessa intolerância. Portanto, importante aprender sobre as cruzadas, não é? Para que novos absurdos não aconteçam. É isso, as cruzadas, e é essa a reflexão. Em relação às consequências que as cruzadas trouxeram para o mundo, isso a gente vai ver com mais cuidado nas próximas aulas, quando a gente for falar sobre Baixa Idade Média. Mas já dando mais ou menos aí um spoiler, o comércio vai começar a aumentar por causa desse contato com povos diferentes, com línguas diferentes, com produtos diferentes que não existiam na Europa e que vão despertar o interesse desses cristãos europeus que foram para o mundo do Oriente Médio, tomaram contato com isso tudo e queriam levar essas novidades para a Europa, principalmente produtos chamados especiarias. Mas isso são outras aulas, tá ok? Por enquanto, é isso, gente. Deixa eu desligar aqui. Valeu? Obrigado aí. Até uma próxima.